Bom, então vamos lá. Direito do consumidor. Lei 8.078 de 1990. Para a gente acompanhar essa aula, é muito importante que vocês tenham o Código de Defesa do Consumidor em mãos, tá? Então abre lá, quem tem o Vadmecum, já deixa preparadinho. Abre ali no artigo 1º, porque já eu vou começar a compulsar esse código e vai ser importante durante a aula a gente está falando e sempre com a norma nas mãos. Renato, bibliografia que você me indica normalmente dessa disciplina, eu indico um livro que chama Manual de Direito do Consumidor, Manual de Direito do Consumidor, do professor Flávio Tartucci, lá de São Paulo. É muito bom esse livro, tá? Porque às vezes o pessoal na faculdade já acaba comprando a parte de direito civil, que é um livro único. Às vezes você tem o de direito do consumidor, que também ajuda pra caramba. Bom, vamos falar então dessa lei e começar pelo artigo 1º da norma. Artigo 1º do CDC. E se vocês olharem o artigo 1º, vocês vão notar que esse primeiro tópico da gente vai falar de aspectos constitucionais. Aspectos constitucionais. Porque o artigo 1º vai falar da Constituição Federal, quando é que a Constituição Federal menciona a defesa do consumidor. E vai ser no artigo 5º, inciso 32, no artigo 170, inciso 5, e no artigo 48 dos atos das disposições constitucionais transitórias, ou então disposições transitórias. O que a Constituição Federal fala sobre a defesa do consumidor? O artigo 5º, inciso 32, da mesma forma que o direito à educação, à saúde é um direito fundamental de todo cidadão brasileiro, o direito do consumidor também é. Então aqui você consagra o direito do consumidor como sendo um direito fundamental. Direito fundamental. O artigo 170, inciso 5, consagra que o direito do consumidor é muito importante para a nossa economia. Então ele pode ser considerado como um princípio econômico. Princípio econômico. E o artigo 48 dos atos das disposições constitucionais transitórias, ele diz assim, olha, o Código de Defesa do Consumidor, ele será criado em um prazo de 120 dias. Então é um comando constitucional para a criação do CDC, 120 dias. Renato, dá para você explicar um pouquinho essa dinâmica e por que tem que ser um princípio constitucional, um princípio econômico e tudo mais? Sim. Eu queria que vocês percebessem assim. Quando você entra numa loja e faz uma compra, ou seja, quando você faz qualquer tipo de consumo, você remunera uma empresa. E essa empresa, por sua vez, ela recolhe impostos. E esses impostos vão para o Estado. Por que é importante para o nosso Estado a defesa do consumidor? Porque se o consumidor quebra todo esse sistema. Mais de 70% da economia nacional ela é pautada em uma coisa chamada consumo. Então, quando você faz uma compra, você movimenta a economia. Eu recordo das Torres Gêmeas, né, do fenômeno das Torres Gêmeas, quando a segunda torre foi atingida e o George Bush era o presidente da República e ele foi fazer uma declaração, né, e ele diz assim, a primeira declaração, os Estados Unidos estão em guerra ao terror. Então eu conclamo que toda a população nesse momento saia de casa. Eu fiquei imaginando o que ele ia pedir com aquilo, mas no pedido ele diz que saia de casa e vá ao shopping. Para quê? Para promover a guerra. Quando você faz a compra, você dá esse dinheiro para o Estado e perceba, quando essa empresa cresce, ela produz mais empregos. E uma pessoa que tem emprego faz o quê?
consome. E aí você vai aumentando esse negócio. Um dos grandes motivos da nossa crise, a crise que a gente vive agora, é porque quem é que faz mais um financiamento de 300 meses? As pessoas não estão comprando mais como compravam. Com isso você não tem um aquecimento econômico. Esse fenômeno ele se espraia pelo mundo inteiro. Eu recomendo que quando vocês tiverem tempo, assistam, de repente, no final de semana, um filme que se chama Sicko. Está traduzido para o português como SOS Saúde. É de um documentarista americano, não sei se vocês conhecem, se chama Michael Moore. Ele faz vários documentários, como Capitalismo, Uma História de Amor, Tiros em Columbine, Fahrenheit. E ele aqui, e é só entrar no YouTube, é de graça, tá? Entrou no YouTube, joga aqui Sicko e está lá. E ele vai falar como é que é o sistema de saúde americano. E por um determinado viés, esse sistema de saúde parece muito com o nosso. Por quê? Porque ambos não funcionam. Para você ter um sistema, para você ter acesso à saúde, hoje em dia, você gostaria de ter o filho passando mal, você levar ele para o SUS? Provavelmente não. Provavelmente não. O sonho de consumo do brasileiro médio já deixou de ser a casa própria há muito tempo, porque isso aí você já não consegue comprar mais. O que você quer é simplesmente lutar pela tua vida. Ah, Renato, por que você está falando dessa dinâmica do Sicko? Porque nesse filme ele vai mostrar o seguinte: quem é que cuida de políticas públicas de saúde no Brasil, nos Estados Unidos e no mundo? Políticos, que por muitas vezes são subsidiados em suas campanhas por planos de saúde. Essa mesma dinâmica que acontece com planos de saúde acontece com bancos, com laboratórios farmacêuticos, com operadoras de seguro e assim vai. É dentro desse ambiente hostil que o Código de Defesa do Consumidor chega. Ele chega para tentar harmonizar relações tão diferentes, relações tão difíceis. E é nesse nível que a gente vai estar estudando a partir de agora. Realmente, a defesa do consumidor tem que ser importante para a economia, tem que ser um direito fundamental, porque senão você quebra o país. Legal? Tá bom, esses são os aspectos constitucionais. Qual é o segundo tópico do nosso estudo? O segundo tópico do nosso estudo chama princípios no Código de Proteção e Defesa do Consumidor. Segundo tópico, princípios. Princípios. Os princípios eles vão estar no artigo 4º do CDC. Os princípios vão estar no artigo 4º do CDC. Deixa eu tentar mostrar uma coisa para vocês que para a pessoa que está se preparando para o concurso é muito importante. Por que a gente estuda princípios, né, em geral? Eu vou falar de uma forma bem grosseira, assim, mas que a gente percebe e entende. O nosso sistema jurídico, que a gente escolheu lá atrás, chama sistema romano-germânico. O que é isso? É o que o pessoal denomina de direito positivo. E o que é o direito positivo? É o direito-lei. Artigo 1º, artigo 2º, artigo 3º, Código Penal, Código Civil. A gente poderia ter escolhido, por exemplo, o sistema da common law. Já viram julgamento americano? Já viram aqueles filmes de julgamento? Você nunca vai ver um advogado lá na tribuna falando assim, segundo o artigo 3º da lei tal. Eles não falam, eles falam assim, segundo o caso Jonathan versus Volkswagen versus o estado de Massachusetts. Vocês já não viram isso? Pois é, porque o que acontece? Lá, de acordo com o caso concreto, o julgado, todo mundo obedece àquilo que foi julgado. São os paradigmas, entende? Diante da vida como ela é. Qual é o sistema de flexibilidade da common law? Por que é tão importante? Mudou o julgado, mudou a história toda. Todo mundo passa a acompanhar. No sistema romano-germânico, que é a lei, quanto tempo leva para a gente alterar a lei? Ou criar uma nova lei? É difícil. O brasileiro conseguiu inventar uma coisa interessante. Nós temos o sistema romano-germânico, lei, mas depois dos recursos repetitivos, né, que deu o julgado e a gente se norteia, o brasileiro inventou um sistema misto. Ele é direito positivo, mas ele se norteia pela jurisprudência. Renato, isso é muito denso aqui para eu poder estar estudando agora. Não é não. O que eu queria mostrar para vocês é que o sistema legislativo, ele serve para fazer o quê? Para que serve o direito? Para regular a vida da gente, não é verdade? Então, olha aqui. As pessoas estão aqui vivendo. E aí, lá no começo, nós criamos o quê? A lei. Ó, artigo 1º, artigo 2º, artigo 3º, artigo 4º, artigo 5º, artigo 6º, para regular o quê? Essa vida. Só que qual é a crítica
do direito positivo? Qual é a crítica desse direito-lei? É porque a vida é um filme e a lei é uma fotografia. A vida muda a cada instante. Já a lei, às vezes, não consegue acompanhar isso. Renato, traz aqui para o direito do consumidor, para a minha vida, para eu enxergar isso. Gente, como é que a gente faz hoje para regular o problema de drogas virtuais? Vocês já ouviram falar de drogas virtuais? Você entra em alguns sites que existem, você fala assim, por exemplo, eu quero êxtase. Legal. Você debita no cartão de crédito o valor do êxtase, coloca fones de alta precisão e ondas sonoras remetem ao teu cérebro a sensação de êxtase produzido pela droga. Chega o garoto louco pra cacete na lei seca. O policial fala pra ele assim, bebeu? Ele, não, só consumi drogas. Que drogas? Ele, virtuais. Tá onde? O garoto fala assim, quem te vendeu? Aí ele levanta o celular. Criminalista, vocês tiveram aula com a Cláudia Serpa, né? Pergunta pra ela assim, Cláudia, a droga virtual tá no hall de substâncias, não sei o quê. Por que eu estou levantando esse caso concreto? Para mostrar, olha a vida mudando e a lei não tendo como resolver. Sabe por que a gente estuda princípios? Porque vocês aprenderam que onde não aplica-se a lei, aplicar-se-ão os princípios. Então, quando uma situação de vida escorregar pela letra da lei, os princípios é que vão regular isso aqui. Então, a lei consegue durar mais tempo. E em direito do consumidor, isso é mais importante ainda. E por que é mais importante ainda? Porque a todo instante surgem produtos e serviços novos. Gente, seria impensável há 10 anos atrás alguém falar assim, ó, vai ter o Tinder. Como é que é? Há um site que tu vai encontrar outra pessoa e que não se... Como é que é isso? Sabe? E será que isso pode produzir dano? Agora lá no Rio de Janeiro acabou de mostrar um dano. A mulher conheceu o cara pelo Tinder, não sei o quê, foi para o apartamento, o cara destruiu a mulher. Ficaram batendo pau. E aí, pode olhar na lei, não vai estar escrito Tinder. Como é que a gente vai resolver isso? Entende? Por isso que é importante o estudo dos princípios. Para o concurseiro é mais importante ainda. Por quê? Princípio eu vou ensinar aqui meia dúzia. E artigo da lei, no CDC a gente tem 119. Quem fundamenta uma resposta, não sei se vocês ficaram doidos da cabeça, de repente vão fazer segunda fase de civil, porque aí tem que ser maluco mesmo. Na hora que você for fundamentar, uma coisa é você trazer o artigo, outra coisa é você trazer o respirar da lei, que é o princípio, sabe? O examinador olha e fala assim, porra, esse cara sabe pra caramba. E eu vou ensinar uma técnica de você fazer e encantar o examinador. Olha só. Tá bom, então a gente vai estudar os princípios justamente para situações que escorreguem pela lei. Porque aqui nessa aula de hoje eu vou estudar todos os artigos da lei. E quando surgir uma situação que a lei não abraça, você não vai precisar, Renato, o que eu faço? Vai no princípio, que o princípio vai resolver. Qual é o primeiro princípio, gente? Princípios, né? Primeiro princípio, princípio da vulnerabilidade. Princípio da vulnerabilidade. Aí vocês podem escrever assim, é aquele que estabelece, princípio da vulnerabilidade é aquele que estabelece que o consumidor deve ser considerado, o princípio da vulnerabilidade é aquele que estabelece que o consumidor deve ser considerado como a parte mais fraca de uma relação de consumo. É aquele que estabelece que o consumidor merece ser considerado como a parte mais fraca de uma relação de consumo. O que eu estou dizendo para vocês? Quando vocês analisarem uma questão de direito do consumidor, você tem que partir da premissa de que o consumidor é mais frágil, ele é mais fraco. Quando o juiz for analisar uma demanda de direito do consumidor, ele vai partir da premissa de que ele vai proteger mais aquele consumidor do que aquele fornecedor. Aí você pode estar pensando assim, poxa, então vai vir aí uma lei injusta, porque a lei tem que ser igual para ambos. A lei, ela deve ser igual para os iguais e desigual para os desiguais. Não é à toa que eu tenho o Estatuto da Criança e do Adolescente, não é à toa que eu tenho o Estatuto do Idoso, não é à toa, sabe? São normas que servem para equilibrar. Ah, Renato, olha a reforma trabalhista aí deixando
isso, claro, às avessas, mas tudo bem, o princípio da vulnerabilidade vai partir dessa premissa. Por quê, gente? Vamos tentar sentir isso agora. Porque de um lado da relação, eu tenho uma pessoa que se preparou profundamente para lidar com a outra. Como é que é, Renato? Quando você está sentado aqui, pensando, estudando para se tornar advogado, tem uma pessoa do outro lado falando assim, cara, como é que eu vou fazer para tomar o dinheiro desse cara aqui? A todo instante tem gente pensando nisso, sabe? E aí você compra por impulso. Alguém já comprou por impulso alguma vez? Se você um dia comprou um sundae do McDonald's passando na rua, tu comprou por impulso. Né? E por que aquele postinho do McDonald's ele é mais na frente da loja? Ele não é lá dentro, junto da fila, que é para te pegar mesmo, sem querer. E o númerozinho assim com o valor invade a rua. Você anda ali, vou comer. E assim você vai comprando por impulso. Aquelas revistas, às vezes, que o pessoal vende, né, oferecendo. Já recebeu seu brinde hoje, senhor? Eu adoro passar por isso, adoro. Porque eu estou seguro, sei que aquilo é uma prática comercial dos infernos, isso chama assédio para o consumo, e eu sou... eu sou um apaixonado pelo direito do consumidor, vocês vão ver. Aí o cara fala assim, aí a pessoa, já recebeu seu brinde hoje? Não. Não recebi não. Tem para me dar? Tem, deixa eu ver. Aí me dá uma revista, quer mais um? Quero. Aí, tem outra também. Poxa, obrigado. Olha, o senhor quer assinar? Não. É que o senhor falou que tinha um brinde e eu gostei do brinde. Poxa, obrigado. Mas é que eu não quero assinar, não. Não, mas o senhor vai gostar. Não, mas não quero. A gente não usa mais revista. Eu só queria mesmo esse papel aqui para a gente usar ali porque eu estou no aeroporto. Mais alguma coisa? Aí o cara acha que você é meio doido, né? Aí fala assim, então vai embora. Né? Mas não é assim que a gente se sente, sabe, acuado, né? Com uma pessoa forçando você. Não sei quem já participou daquelas relações de hotéis, de planos de serviço que você senta no lugar, às vezes recebe um alimento, e aí eles ficam ofertando, quase que apertando o teu pescoço para você fazer uma compra. Você compra por impulso. De um lado eu tenho uma pessoa que se prepara, e de outra eu digo que tem uma pessoa que diz, li e aceito as condições do contrato, sem por muitas vezes ter sequer lido, mas inexoravelmente todas as vezes aceitado aquele contrato. Você sabia que os caras estudaram a gente a um ponto, colocaram câmeras na entrada de supermercados, né? E aí eles notaram que mais de 90% das pessoas que entravam num supermercado olhava para a esquerda, olhava para a direita, porque assim, você tem os caixas, né, do supermercado, você passa e você vai escolher um lado para começar as compras. Geralmente você escolhe um lado para vir zigue-zagueando com o carrinho, fazendo as compras de mês. 90% das pessoas faziam assim, olhavam para a direita, olhavam para a esquerda e iam para a direita. Olhavam para a esquerda, olhavam para a direita e iam para a direita. O que eles passaram a fazer? Colocar os produtos mais pesados do lado direito. Se você vai fazer compras de mês, você não vai comprar ovos, alface, para depois jogar cerveja em cima, arroz, feijão. Então eles passaram a botar arroz, feijão, água mineral, cerveja do lado direito do mercado. E do lado esquerdo, hortifruti e granjeiro. Só que percebam, da direita para a esquerda os produtos são mais caros. Os produtos mais caros também passaram a ser distribuídos na prateleira 2 e 3, dentro do raio de visão do brasileiro médio. Os produtos mais baratos estão aqui em cima e aqui embaixo. Quer fazer um teste comigo? Vocês já ouviram falar de um produto que se chama Yakult? Yakult são lactobacilos vivos, não é verdade? Pois é. Vocês conhecem um outro que se chama Tafman E, da mesma empresa? Olha aí. 100% conhecem o Yakult, 10, 20% conhecem o Tafman E. Então eu convido que da próxima vez que vocês forem ao mercado, só achem o Yakult e olhem para baixo. O Tafman E vai estar aqui. Olha que coisa louca, né? Se de repente o Tafman E estivesse aqui, talvez as pessoas conhecessem o Tafman E e não conhecessem o Yakult. Isso é uma técnica comercial. Então, os produtos mais caros e pesados estão da direita para a esquerda, dentro do raio do brasileiro médio, e botaram a padaria para dentro do supermercado. Para quê? Para de 15 em 15 minutos sair uma fornada. Para quê? Todo financista, ainda que começo de carreira, ele vai dizer para você assim, tu vai fazer compra? Vou. Então vá alimentado, porque senão você pode aumentar o valor das tuas compras em até 30%. E aí com aquele cheiro de pão quentinho, aquilo ativa a tua papila gustativa, te dá fome e você compra mais. E na hora que você está indo embora, te colocam num curral, pelo menos é assim como eu me sinto, naqueles cercadinhos até chegar no caixa. O que tem na primeira fileira daquele curralzinho ali, gente? Covardia.
O que é covardia? É um chocolatezinho de menos de 100 calorias, porque tudo que tiver mais de 100 calorias dá remorso. Se tiver menos de 100 calorias, é um talento. Tipo assim, terminou de comer ali? Covardia. O que tem logo na esquina, assim, na dobrada do curralzinho que a gente coloca a gente? Hipocrisia. Água mineral com gás, Aquários Fresh, Coca Zero. E aí você pega ali. E depois você vai chegar para pagar. Aí vem venda por impulso. Já fez a sua garantia estendida? São só mais R$ 8,90 na mensagem, entendeu? Você vai pagando aqui. Só que aí R$ 8,90 por 12 são R$100 que o cara está te cobrando. O cérebro humano, quando ele compra crédito, estimula uma banda ligada ao prazer. Quando ele compra à vista, estimula uma banda mais cética. Só em uma pequena compra de um supermercado, eu mostrei para vocês as técnicas de neuromarketing que aumentam pra caramba o lucro das pessoas. Você sabe por que você tem cartão de fidelidade? E que você tem desconto, cartão de benefícios? Para o cara monitorar suas compras. O dia que tu começa a comprar fralda, ele fala, opa, esse é o cara. Porque o consumidor mais frágil é o consumidor que tem filho pequeno. Esse é o mais frágil de todos. Por quê? Alguém aqui já fez obra, gente, em casa? Aquela coisa deliciosa, vou fazer uma obra, né? Tá bom. Aí no começo da obra, vamos fazer uma churrasqueira, vamos reformar aqui em casa. Você que já fez obra, você faz às vezes uma planilha, imagina quanto é que vai gastar, vai num lugar mais barato para comprar uma coisa ou outra, começou a obra. Tu planejou para ter 2 semanas de obra, já está 1 mês e meio e a tua casa está uma zona. Aí tu vira e faz o quê? Você continua fazendo aquela pesquisa de mercado ou de repente tu já vai naquela loja de material de construção que tem na esquina, faz uma conta, vira para o pedreiro e fala assim, amigo, quando precisar liga para lá que eles trazem. Não é assim? Pois é, porque aquilo vai te cansando tanto que você não consegue mais ter aquela organização. Isso 1 mês de obra. Tu imagina uma criança, 9 meses de gravidez, mas quando a criança nasce, eu lembro quando eu cheguei em casa, né, eu tenho 2 filhos, eu lembro quando o meu segundo filho nasceu, minha filha, né, nasceu, eu cheguei em casa, aí minha mulher estava com a cabeça, não sei o quê, aí eu entrei em casa, aí eu, bom dia, só se for para você. Aí eu, porque tua vida não mudou nada. Hoje, meu perfume é esse, é cocô, é xixi, se não é xixi, é vômito, e não sei o quê. E ela está coberta de razão. Sabe? Porque para o homem é mais leve, é mais fácil esse momento. Não é verdade? Só que nem o homem, nem a mulher pensam muito no momento do consumo. Quando você começa a ter o teu cartão de descontos e tudo mais, as pessoas monitoram o seu hábito de consumo e você começa a receber e-mails e um monte de coisa. Eu vou fazer uma afirmação para vocês hoje, tá? Vocês podem ter certeza disso que eu estou falando. Todos os celulares de vocês já estão grampeados. Todos. Sabe por quê? Comece a falar de qualquer... Não é digitar. Que o que eu estou querendo dizer é o seguinte, não é digitar. Comece a falar assim... Você me empresta o seu telefone? Rapidinho, como é que é seu nome? Não vou entrar. Só me empresta aqui. Vamos fazer o seguinte, eu vou dar aula hoje para você e vou dar aula amanhã, tá bom? Eu queria viajar para Maceió, eu queria muito viajar para Maceió. Eu queria um hotel em Maceió, eu queria um avião para que me levasse para Maceió, uma companhia aérea. Eu sou apaixonado por Maceió, beleza? Se até amanhã chegar um e-mail te oferecendo alguma coisa para Maceió, você conta para gente? É desse jeito que está acontecendo já. Os nossos celulares eles já estão monitorados. A Samsung teve um processo agora, Samsung, que o controle remoto da televisão tinha uma ranhurazinha aqui. Eu perguntava, o que é essa ranhura aqui? Um alto-falante, um microfone. Então, com o microfone, pegava aqui, você fala, ele capta a informação, manda para a televisão não é smart, já manda para a operadora e você começa a receber e-mails, que são os e-mails cadastrados dentro disso aqui. O celular, como ele já tem o telefone embutido, assim vai. Em todas essas atualizações de sistema, um dos comandos que surgem para a gente sem que a gente saiba é esse tipo de comando. Isso tem acontecido pra caramba. No outro dia apareceu um caso interessante de um cara que chegou e foi reclamar numa grande rede de mercados dessa aí. O que é? Por que vocês estão oferecendo coisa para beber lá para casa? Minha filha não está grávida. Adivinha quem ficou?
grávida, a filha. O sistema conseguiu depurar a informação antes da pessoa saber, antes da família saber. Olha que coisa louca. Então, peraí, Renato, por que você falou essa coisa aí até meio futurística? Para mostrar a vulnerabilidade da gente. E é por isso que o tratamento tem que ser diferente, ou seja, mais favorável para esse consumidor que é mais fraco. Com isso, a gente preza por isonomia. Eu trato diferente de forma diferente e eu equilibro a relação. Tudo bem? Então esse é o princípio da vulnerabilidade. Vamos para o segundo princípio, princípio da hipossuficiência. Princípio da hipossuficiência. Consumidor hipossuficiente é aquele que não consegue comprovar adequadamente seu direito. Consumidor hipossuficiente é aquele que não consegue comprovar adequadamente seu direito. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Tem uma grande diferença entre vulnerabilidade e hipossuficiência. Por quê? Todos nós somos mais frágeis do que a iniciativa privada. Quem é você para brigar com o seu banco? Quem é você para brigar com o seu cartão de crédito? Quem é você para brigar com a sua operadora de plano de saúde? Quem é você para brigar com o supermercado? Você é mais fraco. Todos nós somos mais fracos. Nascemos mais fracos, morremos mais fracos. Quando você nasce, você precisa de um plano de saúde. Quando você morre, às vezes tem uma assistência funeral. Então, você nasce e morre mais fraco. Ponto. Quando, além de mais fraco, você tiver uma dificuldade de fazer a prova do seu direito, produção de prova, aí você vai ser hipossuficiente. Ah, Renato, peraí, eu sou mais fraco do que o Itaú? Sou. Beleza, tu é hipossuficiente? Não sei, o que aconteceu? Entende? Hipossuficiência guarda relação com produção de prova. Por isso que eu ditei para vocês aí, ó, consumidor hipossuficiente é aquele que não consegue comprovar adequadamente seu direito. Então, todos nós somos vulneráveis e alguns de nós somos hipossuficientes quando a gente tiver uma dificuldade de fazer a prova. Ah, Renato, como assim dificuldade de fazer a prova? Ué, prove que o airbag não abriu quando você bateu com o carro por culpa do airbag. É difícil pra caramba você fazer essa prova. Prove que o seu computador deu pau, que o celular travou e que a culpa não foi sua. Prove, olha esse caso que eu peguei agora. Um síndico tem uma conta corrente. Ele me liga quase chorando. Ele fala, o que foi? Renato, sumiu todo o dinheiro do fundo reserva. Fizeram 12 TEDs para contas espalhadas pelo Brasil e o dinheiro sumiu. Aí ele complementou, síndico já tem fama de ladrão. Tu imagina quando eu levar isso para reunião. Cara, ele estava desesperado, porque ele falava assim, como é que eu vou provar isso? Não tem como provar. Ah, é mesmo. Domingo agora teve um grande show, né? Show de pagode, confusão, não sei o que, tá. Aí tá tendo muita chuva lá no Rio, né? E tá enchendo tudo, tá uma confusão danada. E a cidade tá uma desgraça quando enche, porque tu imagina, um volume d'água que ninguém espera, a cidade para, né? E aí quando vai ter uma grande chuva, o sistema da prefeitura alerta e fala, quem tá em casa não sai, quem tá na rua volta para casa, tem uma maluquice dessa assim agora. No meio do show soltou o alerta. Tu imagina para escoar 12 mil pessoas com chuva já caindo? Peraí, a pergunta que eu faço é a seguinte, para a gente equilibrar. Você, num primeiro momento, assim como eu, deve estar pensando, pô, mas é chuva, né? Qual a culpa do organizador do evento? Mas pensa aqui comigo. Chuva lá para a gente já não é algo inédito. Esse tipo de coisa pode acontecer. Será que as pessoas que estavam organizando um evento para 12 mil pessoas, elas não têm que cuidar já de um plano para que, se isso acontecer, eles possam escoar essas pessoas sem nenhum tipo de problema? Óbvio que sim. Como não fizeram, as pessoas caindo, sendo pisoteadas, uma confusão danada. No outro dia aconteceu aqui em Porto Alegre, um aluno até aqui do Verbo me ligou,
falando que foi num show aqui grande que aconteceu um negócio parecido com esse, sabe? De confusão na saída, né? Renato, olha só, prova isso. Prova que eles não tinham o plano, isso, aquilo. Então, eu tenho o princípio da vulnerabilidade, eu tenho o princípio da hipossuficiência, eu tenho o princípio da confiança. É aquele que garante direitos a consumidores que confiaram na marca. É aquele que garante direitos a consumidores que confiaram na marca. Fornecedores passaram a investir nas marcas. E hoje eu afirmo o seguinte para vocês, vender produto não dá dinheiro. O que dá dinheiro é vender sonhos. Como assim? Gente, quanto é que custa, por exemplo, uma camisa de algodão, 100% algodão da Hering? Quanto custa, mais ou menos? Uns 30, 40 reais? Pode ser? 50 reais, 40, 50 reais? 40 reais, pode ser? Dá para encontrar por esse preço? Dá. Se eu botar um jacaré, a mesma camisa, e eu colocar um jacaré em cima. Quanto é que tá uma camisa da Lacoste, 100% algodão, igual aquela da Hering, mas com um jacaré em cima? 250, 300. Você está entendendo como é que vender produto não dá dinheiro, o que dá dinheiro é tu vender sonho? Eu fazer com que a pessoa confie na marca. Cara, eu tenho certeza, eu boto aqui, vou dar um presente para as alunas. E aí coloco uma mesa aqui com duas bolsas idênticas. Duas bolsas idênticas. Só que uma tem uma plaquinha dourada na frente, escrita assim, Prada. E do lado tem uma outra plaquinha dizendo assim, Marisa. E eu falo para vocês assim, pode ir lá e pega uma para você, pode escolher. E eu boto aqui 200 bolsas. Pode ir lá e pegar uma para você. Será que a tendência da maior parte das pessoas não é pegar a bolsa da Prada? A mesma bolsa? Claro que sim. Claro que sim, porque desde quando Prada é uma bolsa, desde quando Prada é um produto, desde quando Louboutin é um sapato, desde quando Montblanc é uma caneta, desde quando BMW é um carro, desde quando, sabe? É a confiança que a pessoa deposita ali. Então, vou dar uma dica, qualquer relação, por exemplo, com plano de saúde, com banco, você pode invocar o princípio da confiança. Porque uma empresa que tu deposita todo o teu dinheiro e deixa lá e acredita, você confia, velho. Plano de saúde, então, para mim é uma loucura, porque você paga e torce para não usar. Tu já viu isso? Pelo menos o cidadão, o afegão médio, né? Alguém aqui, nossa, eu fiz um plano da Amil ótimo, tô doido para ter um apendicite. Como que eu quero que supure? Não vai, gente. Pelo amor de Deus, você não quer. No outro dia achei engraçado. Eu fui dar uma aula naquela TV Justiça, tem um programa que chama Saber Direito, acho que é um negócio desse assim. Aí, tá bom, aí tem uns alunos que ficam assim na sala, né? Aí o pessoal, é embaixo do STF, tem o STF, aqui o plenário, aí você entra numa rampa assim, tem um elevador que você desce, é embaixo mesmo da onde aquilo acontece, é a TV Justiça. Aí os caras da TV falam para mim, Renato, seguinte, só vou te pedir uma coisa, não me pergunta nada pros alunos. Eu falei, não, tá, mas eu não obedeço, né? Aí tá bom, fui dando a aula lá, chegou nessa hora da aula. E aí eu virei para os alunos e falei, vem cá, como é que é seu nome? Cara, sabe quando faz assim? E o cara mesmo não estava esperando, aí ele olhou para mim e falou assim, é João. Falei, João, quantos dias você gostaria de ficar internado no CTI? Porque aí a gente fala, pô, nenhum, tá, e a gente segue aqui dizendo. O cara meteu-lhe uma mão no queixo, sabe como é que é? Eu falei, meu Deus, ele tá pensando. Aí ele pensou, fez aquela cara de sabichão assim, e fez assim, mas assim, professor, desculpa, uma pergunta. Isso assim, no período de aulas ou de férias? Férias? Aí ele, não, férias uns 8 dias, eu acho que é o suficiente para eu ficar lá no CTI. Aí eu olhei para a câmera e falei assim, então, telespectador, se tu não é igual o João, que gostaria de ficar 8 dias no CTI, se você fica,
Não é porque você quis, foi porque as condições físicas levaram a... E você, quando pagou aquele plano de saúde lá no começo, filho, tu confiou. E eu já escutei vários relatos de pessoas que pagam e na hora que mais precisam, o que o plano faz? Não dá cobertura. Então, se cair uma questão de prova em que alguém acreditou no fornecedor e tal e não está tendo essa contrapartida, qual o princípio adotado? O princípio da confiança. Beleza? Vamos fechar isso aqui de princípios com o princípio da boa-fé. Princípio da boa-fé. Quer dizer, boa-fé é o dever ser, né? Boa-fé é o dever ser, é a conduta esperada pelo homem médio, né? Por parte do homem médio. Boa-fé é o dever ser, é a conduta esperada por parte do homem médio. Quase que dentro de um solidarismo constitucional, né? Um dever de carinho, de zelo para com o outro e assim vai. Sociedade todos de mãos dadas, coisa linda. Tá bom. Só que essa boa-fé, ela se subdivide em boa-fé subjetiva e boa-fé objetiva. Tem duas espécies de boa-fé. Isso dá uma desgraça, né, cara? Tu fala assim, aprendi boa-fé, mas é subjetivo ou objetivo? Subjetivo, mas peraí, como é que é o objetivo? Dá uma raiva. Boa-fé é o dever ser, é a conduta esperada por parte do homem médio. Como a gente tem que se comportar aqui na sociedade, né? Só que essa boa-fé tem duas espécies, subjetiva e objetiva. Boa-fé subjetiva, aí coloque lá, é a ausência de conhecimento do ilícito. Boa-fé subjetiva é a ausência de conhecimento do ilícito. Nesse caso dos organizadores do evento, que deu esse problema todo, eu vi a entrevista de um deles. E eles estavam falando assim, porra, cara, mas a gente não tinha noção que isso podia acontecer. A gente não teve culpa, foi a chuva. Entende? Perceba, boa-fé subjetiva é a ausência de conhecimento do ilícito. É a pessoa que diz, eu não sabia, eu não queria, eu não tive essa intenção, eu não tive culpa. Só que o Código de Defesa do Consumidor não adota a responsabilidade subjetiva. E não adota, sabe por quê? Porque a responsabilidade civil no CDC, ela é objetiva. E aí o cara tem que responder independentemente de culpa. Então, quando você escutar em uma múltipla escolha, poxa, fulano fez um contrato, se falar só boa-fé não é o suficiente. Boa-fé subjetiva está errado. Tem que ser boa-fé objetiva. E o que é a boa-fé objetiva? Aí escreva, é a ética esperada no momento das contratações, é a ética contratual. É a ética esperada no momento das contratações. A ética nada mais é de você não fazer para o outro aquilo que você não gostaria que fizesse contigo. Aí um cara estava com dificuldade de entender isso para mim. Aí falou assim, mas como assim, Renato? Eu falei, simples assim. Vamos supor que você é advogado de uma construtora e você está redigindo um contrato entre as partes. E nesse contrato você está colocando que se o comprador desistir, perde tudo o que pagou. Você, como advogado da construtora, faria isso? O cara, faria. Tá bom. E se quem estivesse assinando esse contrato fosse teu filho ou tua mãe? Você faria isso? Ah, não. Eu falei, então teve ética. Simples assim, se coloca no lugar do outro, você vê, porra, isso seria justo para lá? Renato, traz para mim um caso aqui. Isso é verdade, tá, gente? Tem muita cláusula de contrato de aquisição de bens imóveis que já perde tudo que pagou. Você quer ver uma outra cláusula super abusiva que todos vocês já assinaram? Quer dizer, assinaram não, aderiram, né? Quem já entrou num supermercado, num estacionamento e recebeu um papelzinho? É só você ler o papelzinho. O papelzinho vai estar escrito assim, não nos responsabilizamos pelos objetos deixados no interior do veículo. No outro dia eu vi isso na academia. Academia, uma placa. Não nos responsabilizamos pelos objetos deixados no interior dos armários. Peraí, tu bota a tua coisa no armário da academia. Bota um cadeado. Alguém arromba e a academia não se responsabiliza? Isso não tem boa-fé objetiva, isso não tem ética. Então toda vez que você falar de contratos, e a gente estiver falando de cláusulas abusivas,
a gente estiver falando de publicidade enganosa, né, na fase pré-contratual, de direito de arrependimento na fase pós-contratual, qualquer coisa que envolva contratos, o princípio maior é o da boa-fé objetiva, que nada mais é do que ética, ética contratual. E o que é a ética? É pensar no outro como se esse outro fosse você. Tá bom, Renato, esses são os princípios? Sim. Acabou a parte densa da matéria. A parte densa da matéria são os aspectos constitucionais e os princípios. É a parte assim, sabe, mais teórica e tudo mais. Chegou a hora da gente arregaçar as mangas e aí sim meter a mão no Código de Defesa do Consumidor. E no final dessa aula de hoje vocês vão estar prontos para saírem daqui dessa sala de aula e arrumarem um problema. Vou deixar vocês de um jeito que tu imagina só. Gente, tu imagina uma pessoa com um Código de Defesa do Consumidor, 119 artigos e dominando aquele negócio. Eu chego a ter medo. Ontem eu estava vindo para dar aula aqui para vocês, né? Aí entrei no avião. Estou sentado no avião. Olha aí, eu sou professor de consumidor, é por isso, eu acho. Tudo que tem que acontecer, acontece comigo. Aí eu fui, sentei. Tinha uma hora para chegar aqui que eu gravei a tarde toda aqui com ele. Aí, tá bom. Sentei no avião. 10 minutos, 20 minutos, meia hora, 40 minutos, 50 minutos. Você fica assim, porra, se é pra eu esperar 50 minutos aqui, por que mandou eu entrar? Porque não avisou lá que estava acontecendo alguma coisa, eu ficaria ali, tomaria um café pelo aeroporto, é mais confortável do que tu ficar num avião. Aí, com quase uma hora, o piloto fala, senhores passageiros, estamos com um pequeno problema, porque faltou, não sabemos por quê, um comissário de bordo. E não podemos decolar enquanto não tiver outro. Não temos previsão de quando vai chegar. É muito comum de acontecer o quê? O pessoal que trabalha nessa área tem que cumprir um número máximo de horas voando em nome da segurança das pessoas mesmo, em função dos seus aspectos físicos, direito do trabalho mesmo, não é verdade? Então não é incomum que às vezes o cara saiu de um lugar e está fazendo e esgotou a hora aqui. Então tem que vir uma equipe para poder substituir aquela pessoa. Aí os caras falam, não, mas isso são regras internacionais, eu não sei o quê. Eu falei, não, estou discutindo a regra, não estou discutindo a segurança, estou discutindo o seguinte, estou discutindo quem foi que fez a escala. Quem foi o cara que escreveu no papel que fulano ia para Bahia, para depois ir para o Rio de Janeiro, depois ia para Porto Alegre, se sabia que nessa hora ia estourar a hora dele. O cara do papel. Ah, realmente é. Aí levanta todo mundo, aí o povo vai saindo do avião, vai saindo do avião. Eu falo, vou sair essa porra não vou mesmo. Eu vou ficar. Vai ficar lá fora, eu fico aqui reclino. Vou ficar aqui. Aí fiquei. Aí veio a aeromoça. Oi, moço, tudo bem? Olha, tem que descer. Eu falei, não, tá ótimo aqui. Não, mas que vai demorar? Não tem problema não. Você não vai ficar aqui? Eu vou, então fica contigo. Aí eu tô nessa, tá não sei o quê. Aí alguém chegou lá e falou assim, ô fulana, o que foi? Chegou, conseguiram o Beltrano. Ai, graças a Deus, só fica aí. Aí a vez, os passageiros, cara, nego volta. Senta. Aí alguém, mas esse não vai poder ir para o seu olho. Levanta, sai, arruma um outro, volta. Tu imagina como é que foi gostoso, a reação do povo. Senta, levanta, vai atrasar 1 hora, 2, 3. Gente, eu preciso perder tempo para mostrar mais para vocês como que nós somos vulneráveis. Prove isso que aconteceu também, essa dinâmica de vai e vem, porque quando isso vira processo, o advogado dá para... Não foi nada disso. Né? E o juiz ainda negócio de mero aborrecimento do cotidiano, porque não é tua mãe que está ali, porque não é você que está ali dentro esperando, que não é uma decisão que saiu agora. 4 horas de atraso não dá dano moral. Sabe o que eu tenho feito? Eu vejo uma sentença dessa. Todo mundo teve um problema já de negócio de aeroporto. Todo mundo já teve. Eu dou uma stalkeada na vida do juiz. Aqui uma indenização por atraso de voo, aqui assim. Aí esse mesmo juiz diz que não tem. Entendeu? Quer dizer, na hora de você ter o teu direito, beleza. Na hora de você dar o seu direito, porque hoje a gente vive uma coisa muito louca, que é uma subversão de valores. O que eu sustento?
que as indenizações têm que ser mais altas. Você sabe por quê? Porque se as indenizações forem mais altas, eu vou matar o mal pela raiz. Essa empresa não erra mais. Mas o que eu tenho observado são indenizações ridículas para desestimular que o consumidor entre com os processos. Entende? E aí eu fico viajando aí, falando sobre esse negócio, muita gente quer me bater, outros não querem. Tem gente que concorda, tem gente que discorda, mas esse é o meu pensamento. O jeito da gente matar o mal pela raiz é sancionar quem merece ser sancionado. E não onerar ainda mais você que só queria viajar, ou qualquer outra coisa assim. Legal, olha os princípios aqui se apresentando. E eu posso aplicar o Código de Defesa do Consumidor, por quê? Porque quando eu faço um transporte aéreo, eu estou diante de uma coisa chamada relação de consumo. Esse é o nosso terceiro tópico, relação de consumo. É identificando a relação de consumo que a gente vai poder dizer se aplica ou não o CDC, tá? Relação de consumo. Para você identificar uma relação de consumo, você tem que achar 1, 2, 3 elementos. Quais são os elementos? Você precisa de um sujeito ativo, você precisa de um sujeito passivo e você precisa de um objeto. Qual a denominação que você dá para o sujeito ativo? Qual a denominação que você dá para o sujeito passivo? E qual a denominação que você dá para o objeto para aquela relação jurídica se transformar em uma relação de consumo? Bom, eu preciso estudar então os elementos integrantes de uma relação de consumo. O sujeito ativo, esse cara recebe o nome de consumidor. O sujeito passivo recebe o nome de fornecedor. E o objeto, que é o que é capaz de unir o consumidor com o fornecedor, ele pode se apresentar de duas formas. Você pode ter um produto ou você pode ter um serviço. Se um dia você encontrar um consumidor que se uniu a um fornecedor para comprar um produto ou um serviço, você fala, tem relação de consumo. Qual é a consequência? Você aplica a Lei 8.078 de 90, que é o Código de Defesa do Consumidor. 30% das questões de OAB estão aqui, tá, gente? Relação de consumo. Então vamos exaurir esse tema. Legal. Renato, vamos estudar primeiro a figura do consumidor, para depois a gente ir estudando o fornecedor, o produto e o serviço. Vamos lá. Consumidor. Inicialmente, é importante mostrar para vocês que o consumidor ele tem duas espécies. Ele pode se apresentar de duas formas. O consumidor, espécies. Ele pode ser standard. Ele pode ser por equiparação. Consumidor pode ser standard, consumidor pode ser por equiparação. Deixa eu ensinar quem é o consumidor standard, deixa eu ensinar quem é o consumidor por equiparação. Primeiro vamos com o consumidor standard. Standard. Consumidor standard. Esse cara, se vocês quiserem colocar entre parênteses, ao lado dele, vocês podem colocar artigo 2º do CDC. Artigo 2º. É o destinatário final. Consumidor standard é o destinatário final. É quem compra para uso próprio. Consumidor standard é o destinatário final. É quem compra para uso próprio. Por que eu estou falando isso? Porque existem pessoas que compram, mas compram para revender. Se você compra para revender, tu não é consumidor. Consumidor é o último, é quem fica para ele, né, esse produto. Você vê, imagine que você tem um restaurante e você comprou comida. Né? Você tem um supermercado
E você comprou a comida de algum fabricante e vai estar revendendo aquilo para algum consumidor. Consumidor é o cara que entrou no teu mercado e levou. E vai fazer o quê? Vai comer aquilo que ele acabou de comprar. Lindo. Consumidor é quem retira esse produto desse mercado econômico. Né? Você imagina, às vezes o produto veio da China veio para o fabricante nacional, que foi para a Ricardo Eletro, que chegou em você. A Ricardo Eletro, o fabricante nacional, o chinês, todos eles lucraram com essa relação. Quem é o destinatário final? É o cara que não lucrou, muito pelo contrário, é você que gastou para comprar teu sapato, tua meia, tua cueca, tua calcinha, assim vai. Renato, então o consumidor standard é o destinatário final, é quem compra para uso próprio? Sim. Mas no melhor estilo Polishop de ser, não é só isso. Nós temos aqui o consumidor por equiparação. E quem é esse consumidor por equiparação? Qual é a palavra mais bonita do direito, gente? Quem já teve aula comigo sabe. Depende. Né? Depende. O consumidor por equiparação ele pode estar no artigo 17 ou ele pode estar no artigo 29. Primeiro deixa eu explicar o do 17, depois deixa eu explicar o do 29. Então vamos lá. Consumidor por equiparação, artigo 17. Escrevam lá. São as vítimas do evento. São as vítimas do evento. Ou seja, pessoas que sofrem dano em razão de uma relação de consumo. São as vítimas do evento, ou seja, são pessoas que sofrem dano em razão de uma relação de consumo. Eu vi no outro dia umas matérias falando sobre o tempo de vida útil dos produtos. Né? Quanto é que um produto pode durar? O tempo que um produto pode durar. Gente, vocês sabem qual é o tempo de vida útil de uma panela de pressão? Foi exatamente isso que eu pensei. Panela de pressão tem vida útil? Porque para mim aquilo durou uma vida. A panela de pressão, quando eu casei, que era a minha, era da casa que eu morava. Rapaz, tu já viu aquela panela de pressão? Eu sei que na casa de vocês isso não acontece. Mas o fundo, ela já tomou tanta pressão que o fundo já ovalou, assim, sabe? Ela não fica chata. Se você bota a panela de pressão, ela não chapa, não. Ela dá uma invertida para um lado e para o outro. 2 anos. Depois de 2 anos pode explodir. Que já acabou a vida útil, era para tu ter trocado. Foi assim mesmo. Graças a Deus, foi um programa, cara, de televisão super técnico que falava de direito do consumidor, que chama Ana Maria Braga, sabe? Uma coisa densa. E aí estava mostrando as explosões das panelas de pressão. Eles simularam. Gente, acaba com a cozinha. Porque, por incrível que pareça, né? Na hora que explode, para mim o problema era o teto, não é não? Desgraça com o fogão, porque quando uma pressão é para cima, para a tampa sair, a panela vai para baixo, como se fosse uma bala de canhão. Então ela destrói o fogão e caga a cozinha, destrói a cozinha inteira. Vamos supor que estava dentro da vida útil, você fazendo aquela feijoada, você não, Tício, vamos ferrar com Tício. Tício fazendo aquela feijoada no domingo, o vizinho do lado tomando caipirinha, vamos lá, bota mais rabo de porco, não sei o quê, bota isso lá. Explode a panela de pressão dentro da vida útil, porque se foi depois da vida útil não tem responsabilidade. Agora, dentro da vida útil. Tício, que era o dono da panela, é consumidor, sim ou não? Sim, pode processar rochedo, processar panela. Claro que sim. Agora a pergunta que eu faço, e o vizinho? É consumidor? Será que ele tem o direito de entrar com uma ação contra rochedo? A resposta será sim. Mas ele não vai ser consumidor standard, ele vai ser consumidor por equiparação, do artigo 17. Então é uma vítima do evento, uma pessoa que sofre um dano. Você comprou o carro soltou a roda, você é consumidor standard. Essa roda atingiu alguém na calçada, esse alguém é consumidor por equiparação. Eu comprei um relógio, aí estou conversando contigo, uma bateria vazou e queimou a tua pele, consumidor por equiparação. Uma pessoa que sofreu um dano. Eu já vi cair em prova a seguinte questão: uma pessoa não era correntista do banco,
e o banco começou a cobrá-la. Quando ela foi reclamar com o banco falou assim, foi você que abriu a conta aqui? Ele falou, não. E quando eles viram a assinatura, a divergência de assinatura, falaram, então, o que foi? Mas vem cá, tu foi assaltada? Eu fui assaltada, roubaram meus documentos, está aqui o registro de ocorrência. Entendi. Então tem que se entender com o ladrão. Mas o juro aqui que o ladrão pegou é tu que tem que pagar. Aí olha que coisa de louco. Aí ela entrou com a ação contra o banco para desfazimento do negócio jurídico e tá danos morais. Tá bom. Isso é a defesa do banco? Ué, se ela tá dizendo que nunca entrou aqui, ela não consumiu o serviço da gente. Então, ela tem que entrar pelo Código Civil. Não pode ser pelo Código de Defesa do Consumidor, porque ela não foi consumidora da gente. Uma coisa é ela ser correntista, teve um problema, e aí ela é nossa consumidora, Código de Defesa do Consumidor. Essa não, essa foi uma terceira que está confessando que não tinha relação. Graças a Deus existe o consumidor por equiparação. Ela está sofrendo algum dano? Tá. E aí foi o que eu tive o prazer de sustentar, adoro fazer sustentação oral. Tive o prazer de sustentar e falando assim, vem cá, quando você quer obter crédito bancário, é fácil. Por exemplo, se eu quero financiar um apartamento, é só chegar lá e falar assim, me empresta 1 milhão, tá na sua conta. É assim? É certidão do quinto dos infernos, é não sei o quê, se tu tem garantia real, se não tem, você leva 1 mês para liberar aquele processo, é certidão, tá bom. Então, quando o risco é do banco, olha o critério para emprestar o dinheiro. Para abrir uma conta corrente, o que você faz? Me dá a identidade CPF aqui, está aberta. Comprovante de residência está aberta. Só que isso qualquer um faz. Qualquer um estelionatário. Não é uma ausência de critério muito grande? Sim. Então, se você pode se valer dos cômodos do teu negócio, você tem que suportar os incômodos. Legal, Renato. Entendi. Artigo 17, consumidor por equiparação. Mas eu tenho um consumidor por equiparação no artigo 29 também. Escrevam lá. Quem escreveu isso aqui deve ter sido um carioca e não admito ser sacaneado até o final de eu ditar isso aqui, tá? Porque vocês falam mais bonito do que a gente. Mas olha a desgraça que me aprontaram aqui. Escreve lá. São terceiros expostos, não pode rir, às práticas comerciais. Eu repito, são terceiros expostos às práticas comerciais. O idioma é português que eu estou falando, tá? O que são terceiros expostos às práticas comerciais? Né? Pessoas que são alvo de uma publicidade. Você está em casa, apareceu lá na televisão. O Renato pirou. Televisão de 4.999 por 1.999 somente esse final de semana enquanto durar os nossos estoques. Pronto. Nessa hora você virou consumidora. Como é que é? Só de assistir o anúncio, você já pode processar. Já. Porque o artigo 29 diz que o consumidor por equiparação do artigo 29 são pessoas expostas às práticas comerciais. Publicidade é uma prática comercial? É. Então, magicamente, você viu aquela publicidade, está valendo. Eu não quero entrar ainda se a pessoa tem direito ou não. Eu só estou dizendo se o cara vira consumidor. O direito, a gente vai discutir quando eu falar de publicidade, porque toda vez que eu estou dando essa aula, são 20 anos dando aula de direito consumidor, chega nessa hora, professor, é aquilo que aconteceu no negócio da Casa Bahia, né? Quer pagar quanto? O cara comprou uma geladeira por R$1. Não é isso que eu vou falar agora, tá? Porque eu não quero fomentar o enriquecimento sem causa. Pô, gente, na boa, é razoável aparecer assim, Mercedes-Benz 0 km, R$200. Aí tu chega com R$400, 4 garopas, fala, eu queria uma preta e uma branca, inclusive a branca pode ficar pro senhor. R$200 para comprar uma Mercedes? Não pode, sabe? Eu não posso gerar um empobrecimento de uma pessoa e um enriquecimento de outra. Diferente de eu fazer uma publicidade, tipo, a televisão custa R$2.000, R$1.399. Tu vai, acabou.
Vocês já viram esse tipo de relação? Pois é, isso é uma publicidade enganosa. E eu vou dizer o que dá para fazer, mas quando a gente estudar sobre os direitos desses consumidores. Primeiro a gente está aprendendo quem é que pode ser consumidor. Então eu tenho um consumidor standard, que é a pessoa que compra para uso próprio. Eu tenho consumidor por equiparação do artigo 17, que é uma pessoa que sofreu um dano. E eu tenho consumidor por equiparação do artigo 29, que é essa pessoa que é exposta à oferta. Até aqui está tranquilo? Então vamos fazer um teste. Eu comprei uma geladeira para minha casa. Eu sou consumidor, sim ou não? Standard ou por equiparação? Qual é o artigo do consumidor standard? Segundo. Consumidor standard, segundo. Essa geladeira explodiu o motor e feriu Caio, Mévio ou Tício. Pode escolher. Tá bom. Tício é consumidor, sim ou não? Standard ou por equiparação? Do artigo 17 ou 29? 17. 29 é publicidade, é prática comercial. Então, sempre que alguém sofreu um dano azarado, é do 17, tá? E aí, se você receber um e-mail, consumidor por equiparação, do artigo 29, tá bom? Legal, vocês aprenderam quem é que pode ser consumidor. O que vocês têm que aprender agora? Quem é que pode ser? Fornecedor. Escrevam lá, fornecedor, vai estar no artigo 3º. É todo aquele que possui a intenção de obter lucro mediante a utilização, é todo aquele que visa, que pretende obter lucro mediante a utilização de um produto ou de um serviço. Foi? Tá bom. Por que eu fui tão genérico? Falei todo aquele. Eu queria que vocês dessem uma olhada no artigo 3º. Peguem lá o artigo 3º. Gente, o artigo 3º vai dizer assim, ó, fornecedor é toda pessoa física, jurídica, pública, privada, nacional, estrangeira, entes despersonalizados. Para simplificar, eu falei, é todo aquele. Né? Porque se não é pessoa física, jurídica, pública, privada, é todo mundo. Né? Que quer fazer o quê? Quer ganhar dinheiro vendendo um produto ou um serviço. Só tem uma coisa que eu acredito na questão de prova, que vai ser, que vocês têm que prestar atenção absoluta agora. Quando é que uma pessoa física pode ser consumidora? Por que eu estou dizendo isso? Porque imagine que você comprou a televisão do teu amigo e essa televisão quebrou. Você pode usar o CDC? Não, você tem o Código Civil. O Código Civil serve para regular as relações entre civis. Ah, eu comprei o carro do meu primo. Código Civil. Eu comprei o apartamento do meu chefe. Código Civil. O Código Civil serve para regular isso. O que acontece magicamente para você deixar de utilizar o Código Civil e passar a usar o Código de Defesa do Consumidor? É o seguinte, uma coisa chamada habitualidade. Se a pessoa física vender aquele produto ou prestar aquele serviço com habitualidade, você pode se valer do CDC. No caso da pessoa física. No caso da pessoa física. Um exemplo disso. Vamos lá, eu sou pessoa física, não sou? Só que uma vez de 3 em 3 meses eu faço um evento lá no Rio de Janeiro ensinando o pessoal tudo sobre direito do consumidor, como conquistar cliente, anotar, não sei o que. É um evento para quem quer começar na profissão e quer ter uma área do direito para já começar a advogar, né? Cara, já estou na 4ª edição desse evento, vem muita gente daqui de Porto Alegre, vem gente do Brasil inteiro. Vamos supor que alguém se sinta lesada de alguma forma e queira me processar. O Renato, pode? Pode. Pelo Código de Defesa do Consumidor, pode. Por quê? Porque eu faço aquilo com habitualidade, faço aquilo sempre. Entendeu? É diferente de você me chamar, pô, vem cá, Renato, dá uma aulinha aqui para mim. Aliás, a aula eu não posso nem falar, porque a aula eu faço com habitualidade, tô fudido. Tem jeito, pode processar pelo CDC, tá, gente? Tá legal. Se um dia quiser me processar, saiba que é pelo CDC.
por causa da habitualidade. Se você entrar no Mercado Livre para comprar um produto, às vezes você vê um cara que tem 200 vendas. Aí ele é fornecedor, embora seja pessoa física? Sim, porque ele faz aquilo com habitualidade. Então tá bom. Então fornecedor é qualquer um que quiser vender um produto ou um serviço, tá legal. E o que é capaz de unir esse consumidor a esse fornecedor? Um produto ou um serviço. Escrevam lá, produto está no artigo 3º, parágrafo 1º. Produto está no artigo 3º, parágrafo 1º. Produto é qualquer bem móvel ou imóvel. Produto é qualquer bem móvel ou imóvel. Vírgula, material ou imaterial. Produto é qualquer bem móvel ou imóvel, material ou imaterial. Primeira vez que eu li esse artigo, eu falei assim, gente, mas me diga uma coisa na face da Terra que não seja móvel, imóvel, material e imaterial. Por que o legislador não escreveu? Produto é tudo, né? Produto é tudo que alguém quiser vender. Verdade. Por que o legislador fez isso? Tá? Se o legislador tivesse falado assim, produto é geladeira, televisão, ar-condicionado, tivesse nominado o que era produto, a vida da gente não muda? Muda. O que ia acontecer? Aquela lei ia ficar para trás. Então, o nome disso chama princípio de cláusulas em aberto. Você cria uma cláusula, você cria um artigo em aberto, qualquer bem móvel, imóvel, material ou imaterial, e joga para o juiz, dentro do tempo e do espaço, para poder discernir sobre aquele tema. Isso é uma técnica jurídica refinadíssima. Código de Defesa do Consumidor é a lei mais evoluída de direito do consumidor do mundo. Renato, então produto. Agora a gente vai ver serviço, só que eu vou dar uma técnica para você saber identificar um produto e um serviço facilmente, sem toda a teoria. Vocês tiveram aula de direito das obrigações já? Direito civil, obrigações? Já tiveram? Então tá, vocês vão ter essa aula. E quando vocês tiverem essa aula, o professor de direito civil, a professora de direito civil vai falar para vocês assim, olha, a gente tem 2 tipos de obrigação nas espécies das obrigações. A obrigação tem uma porrada. Obrigação simples, complexa, dar coisa certa, fazer fungível, infungível, natural, próprio terreno, vai falar um monte. Dentro dessas obrigações, você tem as obrigações de dar e tem a obrigação de fazer. Na obrigação de dar, existe a transferência de domínio. Tipo assim, eu vou dar essa caneta para alguém. Você vira dono dessa caneta. Isso é a obrigação de dar. Na obrigação de fazer, alguém é remunerado, não é para entregar nada para ninguém, é para praticar um ato. Então, se você contrata um cantor para cantar na tua festa de 15 anos, você não está virando dono do cantor. Ele está indo lá e está recebendo dinheiro para praticar um ato. Isso é uma obrigação de fazer. Então vamos fazer um teste aqui. Eu comprei uma geladeira, isso é uma obrigação de dar ou de fazer? Eu viro o dono da geladeira. Eu contratei alguém para dar uma aula para mim, obrigação de dar ou de fazer? Fazer. Contratei um cantor para cantar na festa de 15 anos da minha filha, obrigação de dar ou de fazer? Fazer. Comprei essa caneta, obrigação de dar ou de fazer? Dar. Preste atenção. Toda vez que for obrigação de dar, é produto. Toda vez que for obrigação de fazer, é serviço. Simples assim, não precisa nem mergulhar muito fundo. Comprei uma televisão, televisão é um produto. Tá? Toda vez que... Vou fazer uma observação depois. Toda vez que for obrigação de dar, trata-se de um produto. Toda vez que for obrigação de ter, trata-se de um serviço. Eu vou pedir encarecidamente que vocês não repitam isso para o professor de direito das obrigações, senão ele vai me bater. Porque isso, assim, é uma técnica. Tem um casinho que não é essa, sabe? O cara que é super especialista... Não, o professor Renato disse isso. Não, eu estou dizendo isso que vai te ajudar para fazer a minha prova, entendeu? Tem algumas situações que fogem a essa regra, mas eu ensino assim para você pegar, sabe? Pegar. A gente tem uma aula para você aprender esse negócio. Não adianta eu ficar fazendo o porquê que a banana nasce para a direita ou para a esquerda, que isso não vai fazer você passar na tua prova, tá bom? Então tá. E serviço, né, eu só tenho algumas ponderações para fazer. Então vocês fizeram o seguinte, produto é qualquer bem móvel, imóvel, material e imaterial. Eu dei uma observação para você discernir quando é que é produto e quando é serviço. Agora vamos para a definição de serviço para esgotar esse tema e a gente passar para o próximo tópico. Serviço é qualquer atividade
desenvolvida no mercado de consumo é qualquer atividade desenvolvida no mercado de consumo mediante remuneração. Do lado da palavra remuneração, coloquem o número 1. Por que eu estou pedindo isso, tá, gente? Esse texto que eu vou ditar para vocês tem 3 observações para eu fazer. A primeira guarda relação com essa palavra remuneração. A segunda com outro tópico, a terceira com outro tópico. Então o que eu vou fazer? Eu vou do lado da palavra falar, escreva o número 1, depois escreva o número 2, depois escreva o número 3, e lá embaixo eu faço observação 1, observação 2, observação 3. Ficou organizado no teu caderno. Então, serviço é qualquer atividade desenvolvida no mercado de consumo mediante remuneração, número 1. Inclusive as de natureza bancária, número 2. Inclusive as de natureza bancária, número 2. Vírgula, de crédito e de cunho securitário. É a lei dizendo, cartão de crédito, banco, tá todo mundo aí. E seguro, né? Plano de saúde, tá todo mundo aí. E de cunho securitário. E de cunho securitário. Serviço é qualquer atividade desenvolvida no mercado de consumo mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, de crédito e de cunho securitário. Salvo as decorrentes de caráter trabalhista. Salvo as decorrentes de caráter trabalhista. E aí coloquem o número 3. Salvo as decorrentes de caráter trabalhista, número 3. Ótimo, deixa eu explicar então isso tudo. Primeiro eu vou explicar, depois eu dito para que vocês tenham no caderno. Gente, serviço é qualquer atividade desenvolvida mediante remuneração. Esse texto me leva a crer que para poder eu aplicar o CDC numa prestação de serviço tem que ter pagamento, tem que ter remuneração. Só que alguém já deixou o carro no supermercado e não pagou o estacionamento? Então nem todo serviço eu tenho remuneração direta. Existem serviços que a gente chama de serviços aparentemente gratuitos. Ó, eu tinha guardado o papel, eu cheguei no hotel. Que eu estou hospedado aqui perto. Poucas vezes eu fui tão bem atendido por um atendente do hotel do que... Sabe quando tu chega com pressa, falando no celular, não sei o quê? Aí o cara, bom dia. Opa, bom dia. E é a sua primeira vez em Porto Alegre? Não, estou vindo sempre. Poxa, é muito bom ter você aqui. Sabe, eu até tirei o celular. Falei, vai ficar até quando? Eu falei, vou ficar até sábado. Ele, puxa, que legal. Você é da onde? Eu falei, eu sou do Rio. Vai sair por aqui? Eu falei, vou. Ele, então vou lhe dar um presente. Aí pegou um papel que tinha um encarte de um restaurante, virou, botou o nome dele, chama Galpão Crioulo. Ele falou assim, professor, porque ele sabe que eu sou do Verbo, então deve ser professor. Professor, toma aqui, é ótimo. Tem um lugar ótimo aqui. Eu falei, é mesmo? Ele é. Eu falei, qual foi a última vez que você foi lá? Aí ele, é fogo, né? Tipo aquele negócio, vira pro teu namorado, pra tua namorada. Quem é Sheila? Problema. Tá pensando, né? Quem é Jorge? Pensou. Aí a mesma coisa, Aí brinquei com ele e tal, não sei o quê, e vim. E guardei aquele papelzinho para dar o seguinte exemplo. Por que será que eu ganhei aquele papelzinho com tanto carinho? Eu posso ventilar ao longe a hipótese dele ganhar uma verpelinha se de repente eu for lá e comprar alguma coisa? Claro que sim. Acontece também em caso de transporte. Você tem um restaurante, vem uma van que te pega, te leva, não sei o que, para você ir comer lá. Outro dia eu passei por uma situação dessa, estou dentro da van indo para o restaurante, que era de graça, porque era o restaurante que mandava, eu não tenho nada para fazer. Meus filhos estão não sei quantos mil quilômetros de distância, o que eu vou fazer? Pensar em desgraça. Aí eu, se essa van capota,
professor de consumidor e responsabilidade civil é desgraça o tempo todo, entendeu? Se o avião cai, se não sei o quê, vaso de planta, não sei o quê. Tá bom. Eu botei grade lá na minha varanda, nas coisas todas. Aí, porra, mas teus filhos tão grandes. Eu falei, mas tu não conhece minha empregada. Pelo amor de Deus. Ela estava lavando o aquário na quina da varanda. Eu moro no 14º andar. Quando eu cheguei, eu vi aquela cena, eu falei, se você chega gritando, cai ela e o aquário, né? Aí, Nair, né, minha? Nair. Aí ela olha pra mim e fala, Nair. Aí ela, que foi? Pega o aquário e vem. Aí ela pegou, quando ela entrou pra varanda, eu falei, tu é maluca? Porra, se cai isso lá embaixo, dá uma aquariada na cabeça de alguém, eu morro. Os caras da responsabilidade civil são assim, entendeu? A gente fica sempre pensando no pior. Aí, quem já foi meu aluno conhece essa. Porra, olha o nível da parada. Daí, toma aqui R$20 e vai na banca de jornal e compra o Dia e o Globo. São 2 jornais, lá do Rio, Dia e o Globo. Na boa, a porta do prédio está aqui e a banca em frente. É uma tarefa difícil. É uma tarefa complexa. Precisa ter doutorado para comprar o Dia e o Globo. Eu dei os R$20. Compro o Dia e o Globo. Não tinha o Dia. Ela trouxe 2 Globos. Aí eu fiquei olhando assim. Aí eu falei, Nair, o que eu vou fazer com 2 Globos, Nair? Aí ela olha para mim e fala assim, ler? Aí eu falei, não, eu sei que eu vou ler. Aí ela, mas pô, 2 iguais? Aí ela, o senhor sempre fala para mim que é melhor errar por ação do que por omissão. Eu falei, mas nesse caso, em específico, nesse caso não. Então você começa a ficar meio neurótico com as coisas assim, porque você sabe o que acontece. E aí eu pergunto para vocês, será que aquele transporte que estava ali, será que essa indicação do cara do hotel, ali eu tenho um serviço absolutamente gratuito? Serviço aparentemente gratuito, tem uma remuneração ali, implícita, que eu não sei. Então, qual é a primeira observação que vocês vão colocar? A palavra remuneração. Observação 1. A palavra remuneração deverá ser interpretada de maneira relativa. A palavra remuneração deverá ser interpretada de maneira relativa haja vista a existência, a palavra remuneração deve ser interpretada de maneira relativa, haja vista a existência de serviços aparentemente gratuitos. Já que eu falei de estacionamento, eu tenho que situar vocês dentro da jurisprudência. Porque eu vou fazer o seguinte, a minha aula vai ser doutrinária e jurisprudencial, porque a FGV tem cobrado muita questão de jurisprudência, então eu vou trazer vocês para esse campo da jurisprudência, para o caso concreto. Preste atenção nisso. Estacionamento se responde ou se não responde. Isso independentemente de remuneração, tá? Tem uma súmula que, salvo engano, é a súmula 130, súmula que eu acho que é a 130, que é a que regula isso. – 130 do STJ, que vai falar que o estacionamento responde. Olha ali, ó. Súmula 130. A empresa responde perante o cliente pela reparação do dano ou furto de veículo ocorrido em seu estacionamento. Então, nós temos uma súmula. Eu estou falando de casos de estacionamento, que se cair na tua prova, você tem que saber isso. O estacionamento responde? Responde nos moldes da súmula 130. Só que no ano passado, no ano de 2018, nós tivemos 2 casos que geraram uma confusão nas salas de aula, nos fóruns de direito e tudo mais. Qual foi? O McDonald's, no começo do ano, foi isento de responsabilidade por um carro que foi furtado no estacionamento. E no final do ano ele foi responsabilizado, o próprio STJ. Parece agora,
o caso de barata no alimento, essas coisas assim. Antigamente não responsabilizava, aí passou a responsabilizar. Depois não responsabilizava. Ontem saiu dizendo que responde pela exposição de perigo e tudo mais, isso dá dano moral. Você ter visto lá uma barata na tua comida, ainda que não tenha comido ela. Porque como é que a jurisprudência... Eu falo desse negócio da barata já também. Vamos primeiro para o estacionamento. E aí, Renato, se tem um julgado do STJ que disse que o McDonald's responde e outro que diz que não responde, como é que faz? Anula a súmula 130? Não. A súmula 130 existe em um estacionamento, se você tem uma empresa, a empresa responde por qualquer coisa que aconteça. Vem para cá, presta toda a atenção no mundo, porque isso tem muita chance de cair na tua prova. Em um caso, um cara entrou com a motocicleta e estacionou no estacionamento do McDonald's. Nesse caso do estacionamento, o STJ falou, peraí, estacionamento do McDonald's, tu não tira nenhum ticket, não tem guarita, você não paga. E aí, nesse caso do furto ocorrido no estacionamento, o STJ diz que o McDonald's não responde, porque aquele estacionamento dele se equipara ao comércio de rua. O que é o comércio de rua? Como se você tivesse parado na rua e ido até uma farmácia para comprar alguma coisa. Quando voltou, te assaltaram. Dá para responsabilizar a farmácia? Não, porque na rua não tem essa segurança. Legal. Então, esse caso da motocicleta, se caiu uma questão de prova assim, Tício deixou sua motocicleta no estacionamento do McDonald's, não sei o que, você fala, opa, tem responsabilidade. No final do ano, um cara estava fazendo compra dentro do carro, no drive-thru. Na hora que ele foi fazer o pagamento, assaltaram ele. Nesse caso, o STJ responsabilizou. Então, não é que assalto no McDonald's gera ou não gera, depende. Se o assalto, no caso concreto de vocês, for no estacionamento, não gera responsabilidade. Se for durante a compra, dentro da loja, dentro do carro, na hora que você está pagando, o STJ entende que tem a responsabilidade. Tá legal? Vale a pena você ter esse discernimento, porque... Nesse caso tem por causa da súmula 130, porque o estacionamento do supermercado não se equipara ao comércio de rua. Entendeu? Boa, gostei. A justificativa do STJ foi a seguinte, quando você não tem uma transposição de cancela, não tem contrato de guarda. Então, a súmula 130 serve, você passou, pegou o papelzinho, entrou, ainda que não tenha pago, tem responsabilidade. Então é só você falar assim, ó, só não tem no caso do comércio de rua ou do estacionamento do McDonald's. No restante todo responde. Tem McDonald's que tem, aqui pelo menos tem. Deixa eu te falar uma coisa. Para mim tinha que responder. O dia que você passa debaixo dos arcos dourados, não venha me dizer que quando eu entro, é porque o nome da pessoa jurídica do McDonald's chama Arcos Dourados, não venha me dizer que quando você passa debaixo daqueles arcos dourados para teu carro, é a mesma sensação que tu tem de quando você para na padaria. Não é. Entende? Quando você entra no McDonald's, você acha que você tem, além do produto que você vai comprar, você tem segurança. Da mesma forma, gente, peraí, eu afirmo isso, por trás de toda a prestação de serviço deve existir uma cláusula geral de segurança. Por exemplo, vocês estão remunerando para ter aula aqui, não estão? Sim. Se entrar alguém aqui e assaltar todo mundo, é claro que tem que responder. Claro que tem que responder. Por quê? Porque por trás de toda a prestação de serviço, você tem que prestar o serviço em segurança. Você está dentro de um shopping center, te assaltaram no shopping center. Tu não passou por cancela, não recebeu o papel, mas não vai gerar responsabilidade? Vai. Tu está dentro de um banco, te assaltaram, ainda que naquela área de fora, não precisa nem passar pela porta giratória. Responde? Responde, fortuito interno. Então eu acho um absurdo essa decisão que isentou. Só que a gente não está aqui para brigar com elas. Concurso a gente briga até passar. Depois que passar do concurso, aí briga. Absurdo, quando for advogar, aí você faz. Tá legal? Beleza. Deixa eu falar de alimento repugnante, que eu falei isso, que também é legal. A barata na comida. Antigamente, a mera visualização do bicho, do objeto repugnante, isso gerava danos morais. Depois a jurisprudência evoluiu e disse assim, não, peraí, só ver isso é frescura. Uma coisa é achar uma minhoca, outra coisa é achar meia minhoca.
Onde é que foi parar a outra metade? Então, quer dizer, teve ali a interação. Então, o que o STJ dizia? Só ver não dá dano moral. Se comer um pedacinho, isso dá o dano moral. Aí teve um caso que não era só ver nem comeu. Teve um cara que viu, teve uma criança que pegou um biscoito desse amanteigado e levou à boca. Quer dizer, ele não comeu ainda, né? Levou à boca. Mas quando olhou, tinha um anel. O STJ falou, dá dano moral, porque teve uma exposição de perigo. Ele podia ter se machucado com isso. Então, Renato, como é que era? Só viu, não gera dano moral. Comeu, gera dano moral. Levou à boca, gera dano moral. Ontem saiu a decisão, vou estar publicando hoje, dizendo de uma pessoa que comprou o produto que tinha larvas no biscoito e só viu. E o STJ disse que gera dano moral. Exposição de perigo. O que eu digo é o seguinte, imagina que você comprou um refrigerante e aí na hora que você foi abrir, você viu que tinha alguma coisa ali. Às vezes existem situações que você realmente vê. Claro que você comprou é para comer, não tem essa. Mas existem algumas situações que você consegue visualizar, outras que não. Então, como nessa decisão, por essa exposição de perigo, o STJ respondeu, eu vou dizer para vocês que a partir de agora, tendo comido, não tendo comido, levado à boca, vai gerar dano moral. Se cair uma questão, pode colocar de um animal, de um objeto repugnante, alguma coisa assim, que isso produz dano de ordem moral. No meu modo de ver, é o tal do caráter punitivo pedagógico da pena, né? Você pune para que a empresa, toma vergonha na cara aí, né? Outro dia teve um pão fatiado, né? Esses pãezinhos fatiados, assim, pão de forma, que acharam a camisinha. Pior que pegaram a argolinha, só acharam o finalzinho. Aí, estava ali, fatiou, eles foram comendo, acharam, o que é isso aqui? Não, acho que é a argola da camisinha. E o restante? Tá bom. Então vamos lá. Produto e serviço. Serviço é qualquer atividade mediante remuneração, vocês fizeram a observação 1. Inclusive as de natureza bancária, observação 2. Coloquem lá, observação 2. Súmula 297 do STJ. Súmula 297 do STJ. Renato, o que a súmula 297 do STJ vai dizer? Que aplica-se o CDC aos bancos. É por isso que eu botei ali, ó. Inclusive a de natureza bancária. Observação, súmula 297. Aplica-se o CDC aos bancos. Para finalizar, tem assim, salvo as decorrentes de caráter trabalhista, não é isso? Observação 3. Se existir vínculo empregatício, observação 3. Se existir vínculo empregatício, inexistirá a relação de consumo. Se existir vínculo empregatício, inexistirá a relação de consumo. Então vamos lá. Vamos lá. Eu estou dando aula para vocês. E vamos supor que eu seja empregado do verbo jurídico. Empregado, CLT, carteira assinada. Tá? E no meio da aula, explode o motor do ar-condicionado, fere um aluno, me fere, e adivinha quem é que fere, que passava lá na rua, furtivamente? Tício. Júnior, né? Porque o Tício, o pai, morreu ontem com a Cláudia Serra, por exemplo, de penal. Esse homem morre toda hora. Aí tá bom, pegou o cara lá na rua. Pergunta que eu vou fazer para vocês, agora é o teste para repassar essa matéria aqui, tá, gente? Vocês, alunos, podem demandar contra o verbo jurídico pelo CDC, sim ou não? Sim. Vocês são consumidores standard ou por equiparação? Não, standard. Vocês são alunos. Explodiu e feriu Tício, lá na calçada. Tício é consumidor, sim ou não? Standard ou por equiparação? E eu posso acionar pelo CDC? Sendo empregado? Não, porque vocês escreveram aí, salvo as decorrentes de caráter trabalhista. Viram como é que, em um caso concreto, dependendo do ângulo, muda tudo. Não, eu sendo empregado do verbo. Empregado. Isso. O cara aprendeu.
Aprendeu. Exatamente isso. Independentemente, se eu estivesse dando aula individualmente, não no curso, também teria relação de consumo, porque eu faria aquilo com habitualidade. Perfeito. Perfeito. Pode falar. Se nós tivéssemos, nós contratávamos o senhor. Sim. Contrata aqui, vamos dar aula lá no Play, lá de casa. Eu vou lá, sentei. Eu faço isso sempre, gente. Faço. Sentei lá, aí eu tô dando a aula. E de repente, no meio dessa aula, eu produzo um dano a alguém. Você pode me demandar? Sim. Pelo Código de Defesa do Consumidor? Sim. Pô, mas eu sou pessoa física, mas eu faço isso com habitualidade. E você é consumidor? Sim. Standard. E se no curso dessa relação um terceiro sofrer dano por equiparação? Também pode. Cara, na boa, é muito difícil isso? Não é. Vocês aprenderam, já dá para ver. Eu fui fazendo as perguntas, vocês não foram olhando no quadro, sabe? Vocês foram respondendo. 30% das questões de prova estão aqui, relação de consumo. Vamos matar as outras 30 agora? Essa relação de consumo, aqui, uma vez identificada, você tem direitos, mas só quem pode ter esses direitos são os consumidores. Eu vou mostrar para vocês agora alguns casos que não estão na lei, mas que estão na jurisprudência de aplicação ou não do CDC. Se cair uma questãozinha dessa, de consumidor standard por equiparação, vocês já sabem, mas aí vocês ainda não estão preparados para a jurisprudência, que são situações que não tem nada a ver com a lei, é porque a jurisprudência chegou a essa conclusão. Então vamos lá. Coloquem lá. Relação de consumo, jurisprudência. 1. Plano de saúde. Aí do lado, aplica-se o CDC. Aí 2, embaixo. Plano de saúde de autogestão. Não se aplica o CDC. Eu vou explicar. Isso está numa súmula de 2018. Numa súmula de 2018. Eu vou dizer qual é a súmula aqui agora. Súmula 608 do STJ. Súmula 608 do STJ. Ali, ó, tá vendo? Deixa eu explicar para vocês. Gente, se você tem a Mills, tem a Unimed, você tem a Dix Saúde, a Assim, não sei o que, essas empresas de plano de saúde, você paga. E qual é a atividade de fim daquela empresa? Lucro. Eles querem o quê? Dinheiro com aquilo. Aplica-se o CDC? Sim. Súmula 608 do STJ. O que é um plano de saúde de autogestão? Dependendo do tamanho da tua empresa, tu cria ali dentro como se fosse você mesmo, os funcionários se juntam e falam assim, vamos fazer um plano de saúde próprio aqui que é mais barato do que a gente contratar uma empresa? Bom, nós somos 20 mil funcionários. A gente sai fazendo convênio com hospitais, com isso, com aquilo, e o dinheiro que a gente entra, a gente partilha para dividir os custos. Nesse tipo de plano de saúde, tipo plano de saúde dos funcionários da Petrobras, plano de saúde dos funcionários do Tribunal de Justiça, ali a atividade não é de lucro, é quase que um condomínio que você divide despesa, sabe como é que é? Então, quando você estiver diante de um plano de saúde de autogestão, como a finalidade não é o lucro, você não aplica o CDC. Então é importante essas duas observações, porque são questões de jurisprudência e questões de súmulas. Então a chance de virar múltipla escolha é muito grande. Outra coisa, uma terceira agora. Não se aplica o CDC nas relações entre cliente e advogado. Não se aplica o CDC nas relações entre cliente e advogado. Oi? Pode o quê? Como ponto 3, isso. Não se aplica o CDC na relação entre cliente e advogado.
Aqui, ó, eu vou fazer o seguinte para vocês, ó, STJ. Se a gente entrar no site do STJ, deixa eu minimizar isso aqui que tá grande pra caramba. Se você entrar no site do STJ e entrar aqui, ó, nesse terceiro campo, jurisprudência, tá vendo? Aqui, ó, tem os informativos de jurisprudência. Tudo isso que eu tô falando para vocês tá aqui, ó. Deixa eu mostrar. Ó. Jurisprudência, informativo de jurisprudência. Hoje em dia, para passar num concurso, o ideal é que você tenha as aulas, consulte aí a literatura que for mais agradável e verifique a jurisprudência. De preferência dos últimos 3 anos. Aonde que ela está? Aqui, ó. Informativo de jurisprudência, 2017, 2018, 2016. Aí quando você pegar aqui, tipo, ó, 2018, na hora que você tiver aula de direito do consumidor, você abre aqui esse livrinho, olha como é que está dividido por ramo do direito, ó. É muito legal isso aqui. Para o concurseiro, isso é uma mão na roda. Aqui, ó, pronto. Ó, sumário. Súmulas. Quais são as súmulas de direito do consumidor? Está na página 11. Se tu clicar aqui, ó, pimba, consumidor. Então tu assiste a minha aula com isso aqui em mãos. Porque aí você vai checando, aí você pode me perguntar. E olha lá, ó, súmula 608, aplica-se o CDC nos contratos de plano de saúde. Ah, tá. Ó, recusa de cobertura sob a alegação de doença pré-existente. Não pode. Súmula 602, o Código de Defesa do Consumidor é aplicável em empreendimentos habitacionais de sociedades cooperativas. Isso é muito importante, isso pode virar questão de prova também. Que ao invés de ter a Cirela, que é a construtora, tem a cooperativa, a Bicop. Aí na hora que você vai brigar, não, você é só uma cooperativa, a gente se juntou para levantar. Não, tu é fornecedor, relação de consumo. Tem que fazer isso. E se você pegar esse mecanismo, depois você faz qualquer outro concurso, porque os concursos hoje, tipo o concurso para a magistratura daqui, o último que teve, todas as questões da minha matéria estavam aqui nesse livrinho, na jurisprudência. Por incrível que pareça, para a magistratura não caiu nada disso aqui. Consumidor estando, por equiparação, caiu. Porque o que o cara quer saber? Um juiz que esteja atualizado com a jurisprudência. Porra, se cai isso na prova da magistratura, não pode cair na FGV? Pode. Então, mas é muita matéria. É isso aí mesmo, vai ter que estudar, tem jeito. E aí é só você vir acompanhando. Aí você tem a aula lá de outro direito, né? Agora eu tenho aula de constitucional. Aqui, ó. Direito constitucional, criança e adolescente, consumidor, trabalho, empresarial, falimentar, tá tudo aqui. Renato, e aí, por que você chegou até aqui? Essa é uma grande fonte de consulta. Só que se tu continuar aqui na jurisprudência e você jogar jurisprudência em teses, tem alguns casos que caem tanto que já viram teses jurisprudenciais e aqui vem todos os julgados. E aí, se eu estou falando para vocês que não se aplica o CDC às relações bancárias, ou às relações entre cliente e advogado, eu tive que tirar isso de algum lugar. Eu estou me escudando aonde? Na jurisprudência em teses, no site de pesquisa do Superior Tribunal de Justiça, se você escrever assim, ó, advogado, consumidor, e selecionar pelo ramo do direito, o direito do consumidor, vamos fazer uma pesquisa aqui, ó. Olha o que vai aparecer. Eu acho que é a 8. Ó, tese de número 8. Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor à relação contratual entre advogados e clientes, a qual é regida pelo Estatuto da Advocacia. E isso está fundamentado nesse calhamaço de acórdãos e decisões monocráticas aqui. Isso pode virar questão de prova, gente. Na prova da Ordem dos Advogados do Brasil, onde eu tenho jurisprudência em tese, sim. Então, se cair na tua prova de um cliente que resolveu adicionar o advogado pelo CDC, você fala, não vai não, que tem um estatuto próprio. Tá legal? Então, preparei vocês sob o ponto de vista doutrinário e sob o ponto de vista do top jurisprudencial nesses 3 tópicos, que quais foram? Aspectos constitucionais, princípios no Código de Defesa do Consumidor e relação de consumo. Pronto, vocês estão preparados agora. Vocês já sabem quando aplicar o CDC. O que a gente vai fazer agora? A gente vai estudar quais são os direitos desses consumidores. Ou seja, a gente vai falar
sobre os direitos básicos dos consumidores. É o quarto tópico da nossa aula. Espera aí, rapidinho. Oi. Não, sei. Não vou emendar direto, não. Pode deixar. Já sei. Já sabia que era algo assim. Isso, a hora da merenda. Fazer o lanche, professor. Vou sim. É só para eu jogar aqui, ó. Tópico 4. Direitos básicos dos consumidores. Isso vai estar no artigo 6º. E eu vou colocá-los aqui. Depois que eu colocá-los, aí eu dispenso vocês, a gente vai tomar um cafezinho. Primeiro direito básico, proteção à vida, saúde e segurança. Inciso 2º, educação para o consumo. Inciso 3º, informação. Inciso 4, tem 3 direitos: publicidade, práticas comerciais abusivas e cláusulas abusivas. Informação. Práticas comerciais abusivas e cláusulas abusivas. O inciso 5 fala de contratos. O inciso 6 fala de danos. Sejam esses danos materiais, sejam esses danos morais. O inciso 7 fala de acesso ao judiciário. O inciso 8º fala de inversão do ônus da prova. O 9º foi vetado. E o 10 fala de serviços públicos. Então faz o seguinte, pessoal, daqui tá aqui os direitos básicos, a gente vai somar com aquela primeira parte que é da relação de consumo. Eu já sei quando aplico o CDC, quando vier o caso concreto, qual o direito básico? Está resolvida a parada, tá bom? Vocês já saem daqui para arrumar um problema. Então, você que está em casa, congela a tela aqui, anote tudo e eu volto daqui a pouco. Vamos só tomar um café.